और वृंदावन पालिका कांता कांता Abre mais. Acho que já vi tudo. Outro também fica. Só tem no português. A outra dá pra ver no português. A outra lá fica. É canteia PCA de amor. कांता कांता Caneia, abre um pouquinho, Jornal. Não tinha lembrado. Não, vai no. Tá armado?
name? Your? What do you know? Eu? Aline. Aline. You sing? No. Você canta? Você canta alguma canção dessas? Não. Ainda não. Yeah. What time will you go with the TV program there? Que horas que você vai Hã? pro programa? Who Tem is que sair arranging? daqui meio-dia e meia, daqui meia hora. He's saying you have to leave 12:30. She said you have to leave in 30 minutes, 12:30. Been waiting there 1 hour. Last time we went also 1 o'clock. We had to wait for it. Huh? Huh? Uma hora entra no ar. Who is arranging? Quem está arranjando? Quem arranjou isso? O Mahavishnu, eu 15 para ele tem que estar lá. By Mahavishnu. Cadê Mahavishnu? Trabalhando, trabalhando. Okay. Sarada Priya, Huh? Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
go yeah. Leave. 12:30 Huh? 12:30 have to go. 12:30. She's 11:37. É meio-dia e meio ou meio-dia e 45? O programa entra no ar a 1. Maximum 12:45. Huh? 12:45. Maximum 1:1. Okay. Guru will translate. Gurave Gaurachandraya Radhikavai Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinavandho Jagatpate Gopesa Kanta Radha Kanta Saptakanchana Rudangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwasudevi Pranamami Haripriye Om Vrindavai Tulasi Devai Priyai Shavasya Krishna Bhakti Pradevi Satyavate Namo Namah Bhakta-vina Aparadalakshai Hiktasya Kamadi-tarangamadhai Pāvāṁ Saranam Prapadna Vrinde Namaste Charanarvindam Namaste Charanarvindam Vrinde Namaste Charanarvindam Vrinde Namaste Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Shri Gaurava Hare Krishna Hare Krishna 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 Only one mic. One mic. You did not touch. And bring my mic. Tell Ananda, tell to him. Huh? Phone to him. With mic and also speaker both. But mic bring, speaker not bring, speaker bring, might not be useless. So, first of all, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of my Guru Pad Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad,
Ashtapara Sadasya Srimad Bhakti Vedanta Siddhavan Goswami Maharaj, and Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtapara Sadasya Bhakti Vedanta Siddhavan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtapara Sadasya Bhakti Vedanta Goswami Maharaj, Siddha Bhakti Raka Siddhar Goswami Bhakti Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavas. Então, Srila Gurudeva primeiramente oferece suas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de seus amados Gurudeva, Nityalila Pravishtam Vishnupada Sutrasat Shrimad Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, e Nityalila Pravishtam Vishnupada Sutrasat Shrimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Simultaneamente, ele oferece suas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de seu Sikh Sheguru, Nityalila Pravishtam Vishnupada Shrimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhakti Rakshashidhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri. A todos os Vaishnavas, Vaishnavis e os convidados aqui presentes. So I want to say how to develop your spiritual life. Então, Gurudeva quer nos contar como desenvolver a nossa vida espiritual. Because eating, sleeping, defending and mating, these four things are common in our human life and also animals' life. Então, comer, dormir, se acasalar e se defender, essa é uma coisa em comum entre a vida humana e a vida animal. This is true or wrong? Isso é verdade ou não? Cats, dogs, animals, they also eating, sleeping, defending and mating. We are human beings also doing the same thing. Então, os gatos, os cachorros, eles estão comendo, dormindo, se acasalando e se defendendo, e nós, humanos, também estamos fazendo isso. Human life means how to practice spiritual things. Então, a forma humana, a vida humana, quer dizer como praticar coisas espirituais. And how to attain to Lord. Então, e também como alcançar o Senhor. For this regard, our scripture explains you have to practice Bhakti Yoga. Então, por essa razão, as nossas escrituras explicam que nós devemos praticar Bhakti Yoga. Karma, Jnana, they not give the Bhakti. Karma e Jnana não vão nos dar Bhakti. Bhakti, Satantra, independence. Então, Bhakti é Satantrata, independente. Bhakti not depend on Karma, Jnana, Yoga and Tapasya. Então, Bhakti não depende de Karma, Yoga, Jnana, Tapasya. But Karma, Jnana, Yoga, Tapasya will give everything depend on Bhakti. Karma, Jnana, Yoga, they can give anything independently. They will give everything Depende. Bhakti. Então, Karma, Jnana, Yoga, Tapasya não vão te dar nada independente. Just give and Karma will give fruits. But actual, if you surrender to Lord, also then you will get the fruits. Então, Bhakti vai te dar independente. E todos esses outros, eles vão te dar frutos, mas na verdade eles não vão te levar até o Senhor. Gyan means knowledge. Knowledge not independently give the liberation. Então, Jnana quer dizer o conhecimento não te dá independentemente a liberação. The liberation you can get also Bhakti. Então, por Bhakti nós também podemos alcançar liberação. So in this way, the scriptures very clearly explain this way. But Bhakti, Satantra. Satantra means independent. Bhakti not dependent on karma, jnana, yoga and tapasya. Então, dessa maneira, as nossas escrituras explicam que Bhakti é Swatantrata, independente. This Bhakti Yoga is very simple also. E essa Bhakti Yoga é muito simples também. And especially in this Kali Yuga, Bhakti Yoga means chant simply holy names and surrender to the Guru and Krishna. Então, especialmente nessa Kali Yuga, Bhakti quer dizer cantar os santos nomes e servir Guru e Krishna. Yeah. Because in this Kali Yuga, there are so many faults, not only one, innumerable faults of the living entity. Porque nessa Kali Yuga, as entidades vivas, elas têm várias falhas, não só uma falha, mas várias. Kaler dosha nidhe rajana ja ekasti mahanagundu. In this Kali Yuga,
so many faults of the human being. Então nessa Kali Yuga, os seres humanos têm muitas falhas. And animals, they have no faults. Because they have no knowledge, nothing. They are doing spontaneous and natural. Então os animais, eles não têm essas faltas, essas falhas, porque eles estão agindo pelo instinto. Huh? Understand? But we are human beings. We have to control our senses and should not commit an offense. Então os animais não têm conhecimento, mas nós somos seres humanos, então a gente tem que controlar os nossos sentidos So, e não cometer ofensas. so you should not compare with the animals and with the eating, sleeping, defending and mating. Então você não se deve comparar com os animais que estão comendo, dormindo, se defendendo e acasalando. Eh? So now coming the Kalir Dosha Nidhi Rajan, so Ekasti Mahanvidva, but Kaliju on very good qualification. Então esse verso fala que em Kali Yuga tem uma qualificação muito boa. What is the qualification? Kirtanadeva Krishna Krishna. You chant holy names, then all your sinful activities will be destroyed from your heart. Então com essa qualificação, se você cantar os santos nomes, todas as suas atividades pecaminosas vão ser destruídas do seu coração. Eh? Then attain to Suddha Bhakti. E você pode alcançar Shuddha Bhakti. Eh? Understand? Because in this Kali Yuga, Lord invested all his potential Shakti in his holy names. Então nessa Kali Yuga, o Senhor ele investiu todas as suas potências Shakti nos santos nomes. So who does not want to chant holy names and don't want to practice bhakti? Então quem não quer cantar os santos nomes e praticar Bhakti? Eh? Very simple. É muito simples. Krita jadhyatu visnu tretang jajate mukai. Dapare paricharjam kalu kesava sankirtana. In Satta Yugas, people they perform hard austerities, meditation to Lord. Então na Satya Yuga as pessoas elas praticavam austeridades muito severas, meditando no Senhor. And Treta Yugas, people they perform fire sacrifice. E na Treta Yuga elas realizavam os sacrifícios de fogo. Understand? Ramchandra he performed and many fire sacrifice. Many Rishi Muni they also perform fire sacrifice. Então o Senhor Ramachandra, Swaha Swaha, sit in front of the big fire and put the ingredients Swaha Swaha. então o Senhor Ramachandra ele realizou muitos sacrifícios de fogo e vários munis e rishis eles também realizaram esses sacrifícios sentados na frente do fogo e jogando os grãos. Kali Yuga possible. Na Kali One practice sacrifice, fire sacrifice, then you will become very tired. Na Kali Yuga é possível um sacrifício de fogo e você fica já muito cansado. Understand? Even you are so much sweat coming or not. Então você pode ver que todo mundo No está fire suando here ou não. also. Não tem nem fogo aqui, todo mundo está suando. Also fan is going, window, air coming. Still everybody completely what? Sweat. Então o ventilador está ligado e o vento está passando, mas mesmo assim está todo mundo completamente suado. Or if you do fire here, big fire, wood, then all you run away. Então se a gente fizer um sacrifício de fogo aqui, o que vai acontecer? Todo mundo vai sair correndo. But Treta Yuga, they perform fire sacrifice, not one, many. Mas na Treta Yuga eles realizavam um sacrifício de fogo e não só um, vários. So Kali Yuga, not possible to fire sacrifice. Na Kali Yuga não é possível realizar So sacrifício de that fogo. means immigrants don't perform fire sacrifice. You do, but not as like Treta Yuga. Então o Gurudev está falando que não quer dizer que a gente não vai realizar o sacrifício de fogo, mas é que não acontece como na Treta Yuga. Dapara Paricharjam, in Dapar Yuga, they perform worship to Lord. Então na Dwapara Yuga a adoração ao Senhor era realizada. Also this Kali Yuga, worship to Lord, but not so easy. Nessa Kali Yuga também a gente adora o Senhor, mas não é tão simples. If you proper way worship to Lord, that means 24 hours you have to engage to worship to Lord. Então a maneira apropriada de adorar o Senhor é se você está engajado 24 horas nessa adoração. Understand? Morning to evening, even to morning. 24 hours you absorb to worship to Lord. Então de manhã até de noite e de noite até de manhã, 24 horas você está absorto na adoração do Senhor. Because that would be very difficult to worship to Lord. Então era muito difícil na Dwapara Yuga a adoração ao Senhor. What worship? Sometimes you forget your Thakurji to take with you.
De falar sobre adoração, às vezes você esquece de trazer sua própria Thakuradi, sua deidade. Then car moving, Gurudev, I forget my Thakurji. E aí o carro tá andando, e aí você fala, Gurudev, eu esqueci de trazer minha Thakuradi. This is true or wrong? Isso é verdade ou Everybody não is é? keeping the deities, but they sometimes you forget. When they travel, they forget to take the Thakurji. Então todo mundo tem deidade, mas muitas vezes as pessoas esquecem a deidade para trás. Sometimes they forget to offer to Thakurji. Então às vezes a gente esquece de oferecer para Thakuradi também. Understand? So for this scripture explain, Kali Yuga not actual to properly worship to Thakurji. Então por essa razão nas escrituras também explica que na Kali Yuga não é o mais apropriado para fazer adoração para Thakuradi. That means I am not saying don't worship Thakurji, you have to worship Thakurji. Então o Gurudev também está falando que isso não quer dizer que você não deve adorar Thakuradi, você deve adorar. Sadhu Sangha, Nam Sankirtan, Bhagavad Shravan, Srimurti Shraddhaya Sevan, Sakal Sadhan, Bhagavad Shravan, Srimurti Shraddhaya Sevan, Sakal Sadhan Shrestha, এই পাঁচে অল্প সঙ্গ কৃষ্ণ প্রেম জন্মায় পাঁচে অল্প সঙ্গ if you little bit touch among of these five things and you attain Krishna prem sadhu sangha essence to sadhu sangha nam sankirtan chant holy name bhagavad shravan you listen Srimad Bhagavad Katha Chaitanya Bhagavat everybody come yeah, Lord Chaitanya will give so much mercy to you. Because in this Kali Yuga, who will give mercy? Krishna will not give mercy. Who will give mercy? Mahaprabhu. So if you want to receive the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, you have to listen Chaitanya Bhagavat Katha, Mahaprabhu Katha, Gaura Katha. Então o Gurudev está falando que se a gente tocar um pouco em cada um desses cinco princípios, que é Sadhu Sangha, Nama Sankirtan, Bhagavad Shravana, ouvir o Bhagavata, e principalmente ouvir Chaitanya Bhagavata. O Gurudev explicou como nessa Kali Yuga, quem é que vai te dar misericórdia? Krishna não vai te dar misericórdia, Chaitanya Mahaprabhu vai te dar misericórdia. So who wants to receive the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu? Quem quer receber a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu? Everybody come. Todo mundo vem pro festival. If you have no money, you go on one. Se você não tiver dinheiro, você vai andando. You take some books, smaller books, and distribute, go. Então você leva alguns livros, distribui After 2 e days, vai. you will arrive there. Depois de 2 dias você vai chegar lá. Why not? Por que não? Your desire come, then you will go. Or if you think, oh, very far, how go, they say no. Então, se você tiver desejo, você vai ir. Se você ficar pensando, muito longe, aí você não vai conseguir ir. Yeah, many devotee. What is his name? Is it devotee? Amal. He distribute and is going everywhere. Então, Amal Prabhu, ele está distribuindo livros e indo para todos os lugares. He distributed the books, one books, and going airport here, there, and then run and going. Always going. Então, distribuindo livros de um a um, ele está indo para todos os lugares, para o aeroporto, ele está sempre indo para os lugares. So, Bhagavad Shravan, Mathura Sadhu Sangha, Nam Sankirtan, Bhagavad Shravan, Mathura Vas, and stay in Mathura, Mandal, they have been Braja Mandal, and then attend Krishna. So I am saying this way, Kali Yuga also worship Thakurji. But though you worship Thakurji, some faults come in. You cannot proper way worship Thakurji. Então, Mathuravas residia em Vrajamandala e adorar a deidade. O Gurudev falando que tem que adorar a deidade. Mas você não pode adorar de maneira apropriada. This is true. But Kali Yuga, very simple. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kali Yuga, there are no any rules and regulations chanting holy name. Just simply chant holy name. Then attain to Lord. Então, na Kali Yuga é muito simples, não existem muitas regras e regulações rígidas para cantar os santos nomes. Simplesmente cante os santos nomes e chegue até o Senhor. Just give up, what is it called? Morning I told, what is it? And bad things. We should control your tongue.
Então abandone as coisas ruins, você deve controlar a sua língua. Understand? This is very important. Isso é muito importante. That means never criticize any person, no any sadhu, satanga. Então isso quer dizer que você não deve criticar nenhuma pessoa, nenhum sadhu. And chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If you chant holy name, then attain Suddha Bhakti. Because I told, Lord invested all his potential in holy name. Então se você cantar os santos nomes, você vai alcançar Shuddha Bhakti, porque como Gurudeva disse, o Senhor investiu todas as suas potências nos santos nomes. Or if Bhakti manifests in your heart, then three things automatically come. Então se Bhakti se manifestar no seu coração, automaticamente três coisas vão vir. What are the three things? O que são essas três coisas? Quem sabe? Vrindavan Palika, follow. And I told many times. What is that? Gyan, Vairagya and devotional tendency to service Guru and Krishna. Follow. Então Jnana Vairagya quer dizer o conhecimento, a renúncia e o desejo de servir. Tendência. Bhakti paresanubhava virakti annatra. Chaisa trika ekakar. If you practice devotional service to Lord, seva vritti will come. Seva vritti means tendencies serve to Guru and Krishna. Seva vritti. This is first symptom. Então o primeiro sintoma é esse, Seva Vritti, que se você adora o Senhor, você vai ter essa tendência de servir. Or second, Gyan, knowledge will come. E o segundo, Jnana, o conhecimento vai vir. What knowledge will come? Que tipo de Spiritual conhecimento? knowledge. Conhecimento espiritual. What are the three knowledge? Quais são os três tipos de Three knowledge will conhecimento? come first. That is called Tatpadartha Gyan, Tampadartha Gyan, Jiva Brahmatya Gyan. Tatpadartha Gyan means knowledge about God, Lord. That is called Tatpadartha Gyan. Então, Tapadartha Gyan é o conhecimento sobre o Senhor. That means who is Supreme Personality of God is Swayam Bhagavan. This knowledge will come. Então quer dizer, quem é a Suprema Personalidade de Deus, Swayam Bhagavan? Esse conhecimento vai vir. Who is Swayam Bhagavan? Quem é Swayam Bhagavan? Fala. Krishnastu Bhagavan. Srimad Bhagavad. Ete Jangsa Kalapamsa Krishnastu Bhagavan Swayam. Krishna Swayam Bhagavan. This knowledge, Tatpadartha. Tampadartha Gyan, the knowledge about soul. Então, Tampadartha Gyan, que é o conhecimento sobre a alma. What is the soul? Soul is the part and parcel of Lord. O que é a alma? A alma é a parte e a parcela de Deus. Mami Vangsa Jivo Loke Jivo Bhuta Sanatana. You learn this look, Bhagavad Gita. Lord says all the living entities, they are my part and parcel. Então, nesse verso do Bhagavad Gita, o Senhor fala que todas as divas, entidades vivas, são minhas partes e parcelas. You are not this body, you are soul. Soul resides this body you are. Então você não é esse corpo, você é a alma, porque a alma reside nesse corpo, esse corpo funciona. This body is as like, what is that? Cloth. Vasangsi dirnani jatha vihaya navani grinnati naro parani. This body is as like cloth. Então esse corpo é assim como uma roupa. When cloth become old, then automatically give up the old cloth and will take the new cloth. Então quando a roupa fica velha, automaticamente a gente abandona aquela roupa e pega uma roupa nova. This is Torah. In the same way, when this body will become old, then automatically give up this body and will take the new body. The new one baby will come. Então da mesma maneira, quando esse corpo ele ficar velho, a gente vai abandonar ele e a gente vai aceitar um novo corpo. A gente vai vir na forma de bebê. As like the old leaves falling down and simultaneously small leaves coming out from the Então da trees. mesma maneira que as folhas velhas estão caindo da árvore e as folhas novas ao mesmo tempo elas estão nascendo. You have seen or not? Você viu isso ou não? The old trees, old leaves, falling down, then also new leaves come. As folhas velhas elas estão caindo e as folhas novas estão brotando. Because this is the nature of this material world. Vasangsi jirnani jatha vihaya navani grinnat naro parani. In this way,
And when we become old, give up this old body, and again we will take the new body. The new body one day will become old, they will give up, they again new body. This is going on this. Então essa é a natureza desse mundo material. Quando o nosso corpo fica velho, a gente vai abandonar ele e pegar um novo corpo. E quando aquele corpo fica velho, a gente vai abandonar, e assim esse ciclo. Our soul, Atma, eternal and transcendent, just going one body to one another body. Eh? Mas a alma, ela é eterna e transcendental. Então ela está simplesmente passando de um corpo ao outro. Now our soul has come, this human body. Então agora a nossa alma veio para esse corpo humano. So for this regard, we are giving our identification, I am man, I am a woman. Então por essa razão a gente dá essa identificação que eu sou um homem, eu sou uma mulher. When our soul enter in the dog, cats, then we will give also identification, cats, dog, this body identification. Então quando a nossa alma entrar num corpo de gato ou de cachorro, a gente vai ter essa identificação de que eu sou um cachorro, eu sou um gato. So that means every life we change our this body. Isso quer dizer que em cada vida a gente troca de corpo. Our soul never changes. Soul that is called eternal and transcendent. Mas a alma, ela nunca muda, ela é eterna e transcendental. Soul never dies and soul never takes birth. Então a alma, ela nunca nasce e ela nunca morre. No jayate, no mriyate. Soul never dies and soul never takes birth. Então a alma, ela nunca morre e ela nunca nasce. Who takes birth? This body takes birth and the body dies. Quem nasce? O corpo, ele nasce e ele morre. So for this regard, Shastra saying, you have to know about your soul, Atma. Então por essa razão, os Shastras, as escrituras falam que a gente deve saber sobre a alma. That is called Atma Tattva Gyan. Isso se chama Atma Tattva Gyan. First, what is the knowledge? Could you remember? Bhagavad Tattva Gyan. Knowledge about God. Então, A second, knowledge about soul. então o primeiro conhecimento é o conhecimento sobre o Senhor e o segundo é o conhecimento sobre a alma. Or third, Jiva Brahma Gyan, oneness with the Brahma. That is called impartialism. This knowledge should be rejected. Então o terceiro conhecimento é o conhecimento sobre o impersonalismo e esse conhecimento deve ser rejeitado. Impartialists, they are saying, all you are Brahma, Aham Brahmasmi. You are not Brahma. You are the part and parcel of Lord. You are the servant of Lord. Jiver Swarup Hoy Krishna. All the divinity, they are eternal servant of Lord Krishna. Então todos os impersonalistas, eles dizem que você é Brahma, todos somos Brahma, mas na verdade você não é Brahma, você é uma alma, uma parte e parcela de Deus. Or third, what did he say? If you practice bhakti, three knowledge will come. What is called Bhagavad Tattva Gyan. Then, bhakti, if you practice bhakti, three, you know, seva vritti, tendency to serve the Guru and Krishna. Or third, knowledge will come. Or third, vairagya. Vairagya means renunciation, detached from the material things. Então as três coisas que vão vir de Bhakti, a primeira, Gurudev explicou, Seva Vritti, a tendência de servir. O segundo é Jnana, conhecimento, e o terceiro, Vairagya, a renúncia. Understand this? Vairagya will come. What do you think? Yeah, I am not the person in this material world. I am the person of Guru Guru. Então Vairagya vai vir, a renúncia. Você vai pensar o quê? Que eu não sou uma pessoa desse mundo material, eu sou uma pessoa do mundo espiritual. You are not Brazilian. You are not Indian, American. You are the residents of Guru. Então você não é brasileiro, você não é americano, você não é indiano, você... You are thinking? What are you thinking? Brazilian. No. You are not Brazilian. Você pertence ao mundo espiritual, você está pensando, você é brasileiro, mas não, você não é brasileiro. If you practice bhakti, automatically you are these types of realization. Então se você praticar a Bhakti, That's called Vairagya will come. Se você praticar Bhakti, então essas realizações vão vir. Vairagya automaticamente vai vir. I tell you a very nice, beautiful story. Então vou te contar uma história muito bonita. Once, one bride and bridegroom, just after their marriage, they are going their house. Então certa vez o noivo e a noiva, logo após o seu casamento, eles estavam indo para casa. Understand? Very nice, beautiful clothes, decorated very nicely. Então eles estavam muito bem decorados, a roupa muito bonita. Understand? Because when they married
marriage ceremony, they also very nice, beautiful ornaments, clothes, nice decoration. Então, quando tem a cerimônia de casamento, né, a pessoa tá toda decorada com vários ornamentos, muito bonita. Because they prepare many years, not 1 year. Então, não é uma coisa de um ano, vários anos se preparando para casar. When you marriage ceremony, that time many years your preparation. First preparation, while you marriage, India or Brazil. First is thinking, then where, which place, very nice, big, beautiful place or not, and understand, and pay also lot of money. And the marriage ceremony not just 1 day. Então, quando você vai se casar, não é uma coisa assim simples. Demora anos de preparo para poder se casar. Você pensa onde que você vai casar, no Brasil ou na Índia, e se vai ser um lugar bonito ou não. Não é uma coisa que um dia você... And also collect many kinds of, what is time? 1:40, 12:40 we leave. 1:45 to leave here. 12:45. Now 35. 40. Okay, after 10 minutes. This is Dwaram. Isso é verdade And ou also não? collect many kinds of ornaments. Então você tem que gastar muito dinheiro e coletar muitos Bride, ornamentos. bridegroom. And all the relatives also collect many kinds of ornaments for their to presentation. Então o noivo, a noiva e todos os parentes deles todos coletam vários ornamentos, porque é uma apresentação, né? You know, country this way now. Many people, if a rich person, that time there are many relatives, they also taking many kinds of sari, silken sari, and bringing from different countries also. Not one country, maybe bringing India, Japan, different countries. Very expensive sari. Então no seu país é assim ou não? Se a pessoa é muito rica, então ela vai coletar roupa para toda a família e saris de seda muito caros, e não só de um lugar, do Brasil, da Índia, do Japão, de vários lugares. So now, just I also in this way, the bride and bridegroom, they will decorate very nice, beautiful, ornaments, clothes, everything. Então, continuando a história, o noivo e a noiva eles estavam decorados de maneira muito bela, com muitos ornamentos e a roupa muito bela. In the meantime, one sadhu, he was sitting under the tree. Então, enquanto isso, tinha um sadhu que estava sentado debaixo de uma árvore. Then sadhu noticed how bride and bridegroom, they are coming. Então, o sadhu ele notou como o noivo e a noiva eles estavam vindo. What is the name of sadhu? Qual é o nome do sadhu? Srinivas Acharya. What is his name? Srinivas Acharya. Remember, Srinivas Acharya. Se lembre desse nome, Srinivas Acharya. You know, in our Guru Parampara, Srinivas Acharya's katha. Então, na nossa sucessão de discipular Guru Parampara, Srinivas So Acharya. Srinivas Acharya, he is sitting, that sadhu sitting under the tree. Então, esse sadhu, Srinivas Acharya, ele estava sentado debaixo de uma árvore. Then bridegroom coming and walking. Então, o noivo e a noiva eles estavam vindo, andando. And also behind, many also instruments. People they are playing many kinds of instruments. Então, atrás dele, várias pessoas tocando vários instrumentos. Bride and bridegroom front, then behind, and many people they are dancing, singing, playing different kinds of instruments. Então, na frente o noivo e a noiva e atrás deles vários instrumentos, várias pessoas dançando e cantando. Understand? Many kinds of. Vários tipos de instrumentos. And people they also behind people also dancing, happy. E as pessoas atrás dançando muito felizes. Here also people do or not? Aqui as pessoas também fazem assim ou não? I don't understand. No? Same. Okay. If you go India, then I show to you how they spend the money for their marriage. Então, se vocês forem para a Índia, eu posso mostrar para vocês como as pessoas usam o dinheiro delas no casamento. Then Srinivas Acharya sitting, sadhu sitting with some devotees. Então, Srinivas Acharya ele estava sentado com os seus devotos.
Then Srinivasacharya told, look how they are foolish. E aí Srinivasacharya ele falou, olha como essas pessoas são tolas. Huh? How both bride and bridegroom going to jump in the fire. Olha como o noivo e a noiva eles estão indo pular no fogo. Huh? How they are foolish. And people also how they are foolish. And they also dancing, singing, and someone going to jump in the fire, and people also, behind people, they are celebrated in this way. Então olha como o noivo e a noiva são tolos e as pessoas que estão atrás deles também. Eles dois estão indo pular no fogo e as pessoas atrás estão celebrando. And when they will be jumped in the fire, then they will be, after a few minutes, they will also cry. Então quando eles pularem no fogo, depois de alguns minutos, eles também vão chorar. Now they are dancing, singing. How they celebrate. Then after a few minutes, they will cry also. Então agora eles estão dançando e cantando, celebrando, mas depois de alguns minutos eles vão chorar também. Or how this bride and bridegroom also both. Stupid nonsense. They are knowingly to jump in the fire. Então como esse noivo e essa noiva, eles são estúpidos e tolos, eles estão indo pular no fogo. Conscientemente. As like snake. Bite to each other. Assim como as cobras, uma morde a outra, pica a outra. Just Srinivasacharya, he used this word. Então Srinivasacharya ele usou essas palavras. Then bridegroom listened. Então o noivo e a noiva eles escutaram isso. Who is that bridegroom? Quem é essa noiva? Ramachandra Kaviraj. Não. Quem é esse noivo? Ramachandra Kaviraj. Ramachandra Kaviraj, when heard this katha, then he's automatically what? He's stunned. Então Ramachandra Kaviraj, quando ele ouviu esse katha, ele ficou atônito. Then Ramachandra Kaviraj told, I will not go celebrate. E aí quando ele ouviu isso, ele pensou, eu não vou celebrar isso. Then Ramachandra Kaviraj, he completely surrendered to lotus feet of Srinivasacharya. Então Ramachandra Kaviraj ele se rendeu completamente aos pés de Srinivas. He gave up all his, what is called? Ornaments And everything. He was the son of king also, very richest person. Então ele era uma pessoa muito rica, o filho do rei. Because why I'm saying this? Because if bhakti manifest one's heart, this type of renunciation will come. Por que Why I'm going to jump in the fire? Why I'm going to embrace the snake, cobra? Então por que eu estou dizendo isso? Porque quando o Bhakti se manifesta no seu coração, automaticamente a renúncia vem. E você pensa, por que eu vou pular no fogo? Por que eu vou abraçar uma cobra? Or if bhakti not manifest, that time they also going running behind to how to jump in the fire. Então se Bhakti não se manifestar, então as pessoas vão continuar correndo atrás, tentando pular no fogo. You try to understand. Tente entender. Then Ramachandra Kaviraj, he completely surrendered lotus feet of Srinivasacharya and bhajan and sadhana. Então Ramachandra Kaviraj, ele se rendeu completamente aos pés de lótus de Srinivasacharya e ele realizou bhajana e sadhana. And his guru also very elevated. Então seu guru também é muito elevado. Then once Srinivasacharya completely stunned and closed his eyes and sitting. Então certa vez Srinivasacharya estava completamente assim atônito, petrificado, com os olhos fechados. And 7 days his body is not moving and he did not drink water or not taking anything. Por 7 dias o seu corpo estava imóvel e ele não tomou nada, não bebeu água, nem comeu nada. Then everybody thinking, oh, maybe what happened? He left his body. Então as pessoas estavam pensando, o que será que aconteceu? Talvez ele tenha abandonado o corpo. Then Narottam Das Thakur came. E aí Narottam Das Thakur veio. Understand? Narottam, Samananda, Srinivas, all they took shiksha from Jiva Goswami Pad. Então Narottama, Srinivas e Shamananda, os três tomaram shiksha de Jiva Goswami. Very elevated. Narottam Das Thakur told, no. Srinivasacharya, he did not give up his body. He's here. Então Narottama Das Thakur ele falou, He is não. now in his samadhi. Ele falou, não, Srinivasacharya ele não abandonou seu corpo, agora ele está em samadhi. Then he told, bring his disciple, Ramachandra Kaviraj. E aí ele disse, tragam o discípulo dele, Ramachandra Kaviraj. Then Ramachandra Kaviraj, he came. E Ramachandra Kaviraj veio. He realized, oh, now my Gurudev, he is in his samadhi trance.
E aí ele realizou, ó, agora o meu Wait, Gurudeva, don't sleep. ele tá no seu trance samadhi. Then he told to everybody, now I'm going, where is my Gurudev? I will bring back. E aí ele disse para todo mundo, agora eu tô indo para onde o meu Gurudeva está e eu vou trazer ele de volta. But return in this body, don't touch my body and Gurudev body. Mas até eu voltar, o meu corpo, não toque no meu corpo nem no corpo do meu Gurudeva. Then Ramchandra Kaviraj, he seated in front of his Gurudev E aí Ramachandra Kaviraj, ele sentou na frente do seu Gurudeva. and start to meditate. E ele começou a meditar. Then he went in Vrindavan, Golok Vrindavan. E aí ele foi para Vrindavan, Goloka Vrindavan. And in his transcendental body, Ramchandra Kaviraj, he came in Golok Vrindavan. No seu corpo transcendental, Ramachandra Kaviraj, ele foi para Goloka He saw Vrindavan. very nice, beautiful Jabuna, Então ele viu o Jamuna muito belo. many kinds of lotus blossom, Vários tipos de lótus desabrochando. many kinds of birds they are chirping, Vários pássaros cantando. and peacock, peahen, they also splendid, their tails. Então os pavões estavam mostrando assim a sua cauda. Understand? And on the two sides of the banks of Jabuna, many trees and everything. Então dos dois lados das duas margens do Jamuna, várias árvores e And muitas. the water of the Jabuna is like crystal. And understand? Very nice, beautiful blue crystal. Então a água do Jamuna é como um cristal azul muito belo. And he saw Srimati Radhika and all her Sakhi, Lalita, Visakha, all they are taking birth in the Jabuna. Então ele viu Srimati Radhika e todas suas saques, Lalita Vishaka tomando banho no Jamuna. Rupanjali, Rutimanjali, all the Sakhis are there, very nice, beautiful there. All they are jumping in the water. Então Rupa Manjari, Rati Manjari, todas elas estavam lá de maneira muito bela, tomando banho, pulando no rio. Then he saw his Gurudev. E aí ele viu o seu Gurudeva. What is Gurudev? Qual o nome do seu Gurudeva? Ram. Srinivas Acharya. Srinivas Ramchandra Acharya. Kaviraj, Guru Srinivas Acharya. Então o Guru de Ramachandra Kaviraj, Srinivas Acharya. And Srinivas Acharya also there, Guru there. Srinivas Acharya also there, Guru is there. Ah, então Srinivas Acharya, o Guru dele também estava lá. Then Ramchandra Kaviraj told Gurudev, what you doing here? Ramachandra Kaviraj, ele falou, então, Gurudeva, o que você está fazendo aqui? Are everybody and waiting for you? What are you doing here? Todo mundo está te esperando lá, o que você está fazendo aqui? Then that time Srinivas Acharya told, do you know, Srimati Radhika, just she lost her nose ring. Então o Guru dele falou assim, sabe, agora há pouco, Srimati Radhika, ela perdeu o seu brinco de nariz. So all the Sakhis of Lalita, Visakha, they are searching. That is the nose ring of Srimati Radhika. Então todas as saques, Lalita, Vishaka, elas estão procurando onde está o brinco de nariz de Srimati They could not Radhika. find out. Ninguém pôde achar. Understand? That time Ramchandra Kaviraj told Gurudev, don't worry. Daí Ramachandra Kaviraj, ele falou, Gurudeva, não se preocupe. Then Ramchandra Kaviraj jumped in the water of the Jabuna. Então Ramachandra Kaviraj, ele pulou na água do Jamuna. And in the Jabuna, there is one stem, two lotus, one stem. O que é isso, né? Stem. Ah, tá. Então dentro do Jamuna tinha dois lótus nascendo do mesmo caule. Understand? In the middle of the stem, there are the nose ring of Srimati Radhika. Então no meio desse caule estava o brinco de nariz de Srimati Radhika. Then Ramchandra Kaviraj, he took that the nose ring and offered to his guru, Srinivas Acharya. E aí Ramachandra Kaviraj, ele pegou aquele brinco e ele ofereceu para o seu guru, Srinivas Acharya. Then Srinivas Acharya gave to his guru, Gopal Bhatta Goswami. E aí Srinivas Acharya deu para o seu guru, Gopal Bhatta Goswami. Then Gopal Bhatta Goswami, he gave to Rupa Manjari, Rupa Goswami. E Gopal Bhatta Goswami, ele deu para Rupa Manjari, Rupa Goswami. Then Rupa Manjari, Rupa Goswami, he gave to Lalita Sakhi. E aí Rupa Manjari e Rupa Goswami deu para Lalita Sakhi. Then Lalita Devi, she put. E aí Lalita Devi, ela pôs no nariz de Srimati Radhika. Then Srimati Radhika very pleased to go, who got this? E aí Srimati Nossa, Radhika, my God. Srimati Radhika, ela ficou muito satisfeita. Ela falou, quem achou o meu Then brinco? Lalita Devi is told, now this new and Manjari has come and she got this. E aí Lalita Devi, ela falou, essa Manjari, ela acabou de vir e ela que encontrou esse brinco. Then Lalita Devi, Srimati Radhika is very pleased and gave blessing to Ramchandra Kaviraj and all his Guru Vargas. Então, aí Srimati Radhika, ela ficou muito satisfeita e ela deu bênçãos para Ramachandra Kaviraj e todo o Guru Varga. Then Ramchandra Kaviraj told his Gurudev,
Yeah, please come everybody. Then again both Guru and they have returned back in their body. Então Ramachandra Kaviraj falou, Gurudeva, agora é hora de voltar. Então o Guru e o discípulo eles voltaram para os seus corpos. Bolo Ramchandra Kaviraj ki jai, Srivas Acharya ki jai, Narottam Das Thakur ki jai. And for this regard, Narottam Das Thakur always he associate with Ramachandra Kaviraj. Então por essa razão, Narottam Das Thakur ele sempre se associava com Ramachandra Kaviraj. For this they are saying Ramachandra Sangha Mage Narottama Das. Narottam Das Thakur. Jiyanila Premadar, last birth. Narottama Sangha, Ramachandra Sangha Mage Narottama Das. Narottam Das Thakur always hankering how to get association with Ramachandra Kaviraj. Então por essa razão, na última linha da canção de Anila Premadana, fala que Narottam Das Thakur ele está sempre buscando a associação de Ramachandra Kaviraj. Bolo Vrindavan Vihari Lal ki jai, Jai Govinda Bolo Hari Gopala Hari Bol. Now we'll take prasad. Now I'm going to tell you. How long they take time? 1 hour. Okay, bring the Thakur ji there. And you have do arati. Okay. Pega aqui, por favor. They are calling or not? Tem que levar a mridanga ou não? A gente trouxe um.